Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Investigações sobre Viver, programa da TV Suprem, canal 2 da NET, canal de comunicação da União Planetária. E hoje eu trouxe um tema que considero necessário e pertinente no tempo que a gente vive. Eu intitulei ele de Espiritualidade Tóxica. Como identificar e como evitar. O que será que eu estou me referindo com espiritualidade tóxica, né? Então, nós vivemos numa época, no Brasil principalmente, onde esses temas de espiritualidade, esoterismo, são muito populares. E nós encontramos inúmeros conteúdos na internet, inúmeros cursos, inúmeros centros que dão cursos, palestras, terapias relacionadas. E a gente percebe que nem sempre esses conteúdos são fidedignos, né? Então, muitas vezes, a pessoa elaborou o conteúdo com o auxílio da sua própria imaginação e nem sempre as terapias também são necessariamente benéficas. O que acaba, além de trazendo danos, tanto para as pessoas que vão buscar ajuda, quanto para o próprio terapeuta, que muitas vezes está mal preparado, mal orientado, né, mal capacitado, também acaba gerando aí um karma negativo, né, e acaba sendo o que dizem, né, de cegos guiando cegos. Então, como identificar? E inicialmente eu vou tentar fazer aqui um panorama de como que nós chegamos a isso, né? Como que o mundo ocidental e o Brasil, principalmente, que é onde nós estamos vivendo, né? Como que nós chegamos a esse cenário? A esse cenário onde eu costumo dizer, né, que espiritualidade no Brasil já quase que virou terra de ninguém, né? E que acaba também, por muitas falácias divulgadas nesse meio, acaba também prejudicando e causando uma imagem ruim para o meio esotérico no geral. Então, muitas vezes pessoas que têm um trabalho sério de pesquisa e mesmo na área da terapêutica, acabam sendo associados, né, a muitos conteúdos falaciosos e até perigosos, né, que a gente encontra por aí, né? Recentemente teve um coach, né, um líder que levou pessoas a subir um morro sem proteção, sem preparo, sem equipamento, e as pessoas acabaram tendo que ser resgatadas, né, pelo corpo de bombeiros, que senão estavam correndo risco, né, de se perder e talvez até risco de morte, né, se ficassem naquela situação por mais tempo. Bom, como nós chegamos a isso? Né? Por que no Ocidente há tanta confusão e má informação e desconhecimento sobre esses temas? Por que o público, no geral, não consegue identificar um conteúdo que tenha uma solidez, que tenha uma tradição envolvida e, muitas vezes, conteúdos aleatórios que são uma colcha de retalho ali que a pessoa construiu, mas que não trazem nenhum benefício efetivo, isso quando não trazem até malefícios, né, para as pessoas. Eu trago uma afirmação aqui e vou argumentar para justificar ela, mas eu diria que o misticismo, o esoterismo, de maneira geral, ele é oriental. Por quê? Por que eu estou dizendo isso, né? Mesmo as grandes religiões do Ocidente, né, se nós pegarmos, então, o maior movimento religioso no Ocidente é o cristianismo, né? Onde nasce o cristianismo? No Oriente Médio. Então, mesmo as grandes tradições do Ocidente, elas nascem no Oriente. A raiz delas é o Oriente. E se nós pegarmos outras tradições, né, aí sim, a gente tem aí tradições que nasceram na Índia, né, muitas delas, outras que nasceram na China, né, como o taoísmo, confucionismo,
né? O shintoísmo no Japão, na Índia a gente tem o budismo, o jainismo, o hinduísmo e assim por diante. Aí nós podemos pensar, né? Mas e os povos originários, né, das Américas, que tinham muito, né, muito do misticismo? Bom, hoje, graças a exames, né, de DNA, se sabe que os povos originários das Américas, né, os nativo-americanos, eles são orientais, separados geneticamente por alguns grupos 12 mil anos, outros 16 mil anos. Né? Mas antes deles chegarem nas Américas, eles eram orientais, que em algum momento fizeram, né, essa migração para as Américas. E por isso que tem olhinho puxado, né, tem várias semelhanças genéticas com os povos do Extremo Oriente. Então eles vêm para cá e trazem também esse misticismo. Eu costumo relacionar isso como se o nosso planeta tivesse 2 hemisférios, assim como o nosso cérebro, né? Nosso cérebro tem o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Geralmente o esquerdo mais focado na racionalidade, na lógica, e o direito é o hemisfério artístico, né? Então da subtração, da abstração, né? Então a gente tem esse lado mais subjetivo, que é onde nasce então esses conceitos da espiritualidade, né? Daquilo que a gente não pode ver, não pode tocar. Então a gente tem que ir um pouquinho além da lógica. Eu não estou dizendo com isso que o Oriente é melhor que o Ocidente, de maneira alguma, né? O Ocidente, nós tivemos aí o nosso hemisfério esquerdo do nosso planeta, digamos, né? Relacionando com o nosso cérebro. Então nós tivemos aí um avanço enorme, né? Nos direitos dos cidadãos, né? Nas questões políticas, na filosofia e assim por diante. Mas esse lado, realmente esse lado mais do abstrato, o Oriente, ele é a grande fonte, né? E o que acarretou com isso? Isso associado a outros fatores, né? Como se não bastasse esse denominador, nós temos ainda outras questões, por exemplo, questões históricas. Nós tivemos, durante muito tempo, né, a questão da Idade Média, por exemplo, onde muito conhecimento se perdeu, muita tradição espiritual se perdeu no Ocidente. Inclusive a própria filosofia grega, que é a estrutura de muito do pensamento ocidental, se não fossem os árabes, né, que preservaram a filosofia grega durante boa parte da história, nós nem teríamos acesso hoje mais, porque no Ocidente ela havia sido dizimada, né? Então os árabes que gostavam muito de filosofia acabaram preservando e posteriormente nós voltamos a ter contato com ela. Então vejam que são 2 fatores. Primeiro, o misticismo, ele é, de maneira geral, oriental. E segundo, que no Ocidente, mesmo as tradições que nós tínhamos, historicamente nós tivemos uma grande ruptura. E com isso, o que eu entendo que acarretou, né? Acarretou que o ocidental, de maneira geral, ele não tem cultura espiritual. Nós não temos. E é importante nós admitirmos isso para começarmos a construir alguma, né? E alguma estruturada nas nossas vidas. Então a gente tem que aceitar que nós não sabemos nada sobre esses assuntos. Nós não temos uma cultura. Nós nos acostumamos a delegar a nossa espiritualidade. Então no Ocidente, as religiões, geralmente, você delega a sua espiritualidade para o sacerdote. Então você tem o padre, você tem o pastor, você tem o monge, que seja, e você delega. Ele vai fazer por você, ele vai estudar. Então você tem grupos, você tem uma classe sacerdotal que essa sim se dedicou ao estudo, à pesquisa desses assuntos. Mas a população no geral, não. Isso não quer dizer que no Oriente todas as pessoas tenham conhecimento aprofundado sobre esses assuntos, mas há uma cultura, né, um modo de viver que você relaciona no seu dia a dia, o que nós no Ocidente não temos. Inclusive tivemos períodos históricos aí que a gente pagava, né, alguns ainda pagam, né, você tinha a venda de indulgências e assim por diante. Então, só para ilustrar o porquê que nós chegamos onde chegamos. Mas
no Brasil, esse tema da espiritualidade é muito popular, né? E só que, como nós não temos essa estrutura, essa bagagem, acaba que cada um faz a sua maneira, fica uma coisa perdida. Eu vou trazer então vários pontos que eu gostaria de salientar para que a gente possa identificar esses problemas, né? Essa espiritualidade que eu chamei de tóxica, né, que é um termo que está em alta, mas que ela não é benéfica, não necessariamente ela é benéfica, e muitas vezes é bem prejudicial. Primeiro, existe a popularização de um discurso de religião versus espiritualidade. Acho que muitos já ouviram, né, esse tema, que é apresentado geralmente da seguinte maneira: como a espiritualidade sendo algo diferente de religião e ela sendo inclusive superior à religião, né? Então a religião é algo com dogmas, com regras, que geralmente é apresentado de maneira ruim, enquanto que a espiritualidade é livre, cada um faz a sua maneira, é um modo de viver e por isso seria benéfico. Existem alguns problemas nessa afirmação, nesse modo de pensar. Existem vários problemas, na verdade. Existem algumas questões que são verdadeiras. Por exemplo, todos nós sabemos que, historicamente, as instituições religiosas cometeram muitos abusos, né? Muitos exageros. Nós tivemos muitos verdadeiros estelionatários da fé, né? E ainda existem até hoje. Então, nós sabemos pessoas que usam a religião e instituições que aprisionam mesmo, né, o pensamento da população. Isso aconteceu ao longo da história e continua acontecendo de maneira diferente, em outros níveis, né? Tivemos épocas onde a religião estava envolvida com a política e o problema era bem maior do que é hoje, embora continue sendo problemática essa relação. Então, esse pensamento de que a espiritualidade pode existir desassociado das instituições religiosas, por um lado, ele nos ajuda a nos libertarmos da autoridade religiosa. Então tem um lado benéfico nesse pensamento. Ele dá liberdade para as pessoas de não necessariamente dependerem de um sacerdote. Aí nós entramos no estilo, né, de espiritualidade oriental, onde a pessoa tem a sua prática. Você pode, claro, ter um guru, né, um monge, um instrutor, mas você tem a sua obrigação, você não delega, você traz a responsabilidade para você, para o seu estilo de vida. Então, existe um porquê, né, um motivo nessa relação. Um aspecto é esse, o abuso das instituições religiosas e a possível libertação desse formato religioso. Porém, essa afirmação ela tem várias problemáticas. Por quê? Não necessariamente alguém que está vinculado a uma religião não está vivendo a sua espiritualidade. A pessoa pode viver isso dentro de uma religião, por que não? Então, considerar quem vive isso fora das religiões como, de certa maneira, superior a quem vive dentro, mais cabeça aberta, mais livre, é uma falácia, primeiramente, né? Porque você pode viver isso dentro de um grupo religioso, sem problema nenhum. E você, dentro de um grupo religioso, você ainda tem a vantagem de ter contato com uma tradição religiosa. Que você não precisa concordar com tudo, você não precisa acreditar em tudo, mas você tendo uma tradição, você tem uma base. Você pode, inclusive, conhecer mais de uma tradição religiosa. Porque esse discurso de eu faço o meu próprio caminho, ele é muito estranho se a gente analisar por uma outra ótica. Eu vou trazer um exemplo. Imaginem um engenheiro que se recusa a cursar uma instituição de nível superior. Que ele diz assim, eu vou fazer a minha própria engenharia. Como assim? Vai reinventar a roda? Claro que há muitas pessoas que são bastante inventivas e que acabam desenvolvendo técnicas novas, inclusive. Mas, geralmente, para desenvolver uma técnica nova, trago como exemplo aqui as bioconstruções, né, que hoje são bem populares,
que utilizam técnicas novas, mas geralmente essas técnicas novas, elas são estruturadas em técnicas muito antigas que já existiam. Por exemplo, a técnica de hiperadobe, que é uma técnica de construção, de bioconstrução, ela foi baseada no que os antigos babilônicos usavam. Aí, claro, foi aprimorada, foi modernizada, aí você aprimora o método. Então isso é possível você conhecer tradições espirituais, religiosas, e você separar o que é verdadeiro, o que se aplica para a sua vida, do que é superstição, que a gente sabe, né? Que todas as tradições têm a sua parte supersticiosa. Alguns autores, como a Helena Blavatsky, salientavam muito isso, né? Que o grande problema das religiões era a superstição. Então, você separar, fazer essa separação do joio do trigo, para isso é necessário discernimento. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Para poder aproveitar. Então, não tem problema você conhecer uma tradição, aí não se encaixou, vou conhecer outra. Tudo bem, né? A gente pode conhecer várias e pode, inclusive, não estar vinculado a nenhuma delas. Mas, para caminhar, né, nessa jornada, a gente tem que ter algum conhecimento. É diferente eu conhecer algumas tradições e eu extrair o que eu acho melhor de todas elas, do que não conhecer nenhuma e querer reinventar a roda, né? A Blavatsky é questionada, inclusive, em alguma obra, acho que é a Chave para a Teosofia, se eu não me engano, se é possível alguém trilhar esse caminho de maneira solitária, sem auxílio. Ela diz que sim, é possível, porém a chance de que vai falhar é de 100 para 1. Né? Nós sabemos que existem, obviamente, almas mais maduras, mais preparadas, que reencarnam e já não precisam, né? Não precisam estar vinculadas necessariamente a uma tradição, que elas conseguem desbravar, né? São até os pioneiros, e às vezes acabam criando até uma nova tradição, né? Um novo movimento filosófico, espiritual e assim por diante. Porém, essas pessoas são raras, né? E nós devemos tomar muito cuidado e muitas vezes acreditar que nós somos uma dessas raras pessoas, né? Que às vezes é só a nossa vaidade falando mais alto, né? E podemos trilhar por caminhos desconhecidos. Volto ao exemplo do engenheiro, né? O engenheiro que começou a fazer construções, mas não cursou engenharia, a chance de que essa construção irá desabar em cima dele ou em cima de outros é bem grande, né? É quase uma certeza, inclusive. Então tem essa necessidade. Recentemente, eu vi um caso de um Bodhisattva, que ele é a reencarnação de um grande lama do budismo tibetano, e ele foi reconhecido como autêntico, como sendo a reencarnação, pelo Dalai Lama e por outras autoridades do budismo tibetano. E mesmo assim, durante a juventude dele, ele enfrentou problemas. Veja, ele teve que reaprender várias etapas da própria jornada. Ele teve que refazer novamente o retiro de 3 anos, 3 meses e 3 dias, que é no budismo tibetano, né? Para se tornar um lama, é necessário fazer esse retiro. Mas por que ele precisou, se na outra vida ele já era uma pessoa realizada? Né? Porque ele reencarnou e não vem 100% pronto, né? É uma alma preparada, mas a personalidade é outra coisa. Então, tem que reaprender. E durante a juventude ele teve aquelas questões típicas, né, da adolescência, então dúvidas, medos, incertezas. Em algum momento ele até quis se desviar do caminho, não queria mais assumir, não queria ser lama, não queria nada disso. Mas depois, quando a poeira baixou, né, ele conseguiu assentar. Hoje é um grande líder espiritual e uma autoridade, né, nesse meio reconhecida. Então vejam-se que, se mesmo um Bodhisattva necessita reaprender, necessita de instrução, necessita ter um contato, né, com uma tradição, então imagine nós, né, réis mortais, que não temos toda essa bagagem de outras vidas. Temos alguma bagagem, obviamente, né, para quem é adepto da teoria reencarnacionista. Bom, uma característica da espiritualidade tóxica, para que a gente possa identificar ela, acho que a principal característica
é o que se chama de positividade tóxica. Como assim? Como que a positividade pode ser tóxica? Nós temos várias pessoas que defendem o discurso de que nós não podemos, em momento algum, ficarmos tristes. Nós não podemos ter dores e desilusões. Nós temos que, a todo momento, estarmos sempre felizes, sorridentes, alegres, e os dessabores da vida, a gente não deve se concentrar neles, a gente deve estar sempre otimista, porque o sol brilha para todos. Bom, quais são os problemas dessas afirmações? Primeiro, que elas são falaciosas, porque ninguém vai se sentir bem o tempo todo. Acabei de citar o exemplo de um Bodhisattva, que teve seus momentos deprimidos e etc. E a gente sabe, por conhecimentos da psicologia, mesmo da psiquiatria, que ignorarmos essas dores da nossa jornada, essas dores humanas, não é a solução, não é a melhor postura. Ignorar tudo isso não é a solução. Nós podemos, inclusive, agravar o problema, não prestando atenção nele. Então, existem momentos em que nós iremos, sim, sentir medo, angústia, tudo isso são emoções humanas e fazem parte da nossa jornada. E nós temos que encarar isso. Inclusive, geralmente, quando as pessoas fazem terapia, justamente a grande chave é olhar para essas emoções. A meditação, várias técnicas de meditação também consistem em identificar essas nossas emoções, esses nossos medos. Inclusive, é a chave do processo de autoconhecimento. Porque se nós não soubermos as nossas fraquezas, se nós não soubermos não percebermos os nossos ruídos, como que nós iremos trabalhar isso? Então isso é algo muito perigoso. E também falacioso. Eu noto que geralmente as pessoas que sustentam esse discurso de maneira muito, muito veemente, então de que falam em cocriação, nós temos que cocriar a realidade, geralmente são pessoas abastadas. Não sei se todos já perceberam isso, mas é muito fácil falar que nós podemos cocriar a realidade quando nós vivemos no mundo encantado das pessoas que têm muito dinheiro. No mundo encantado das pessoas que têm muito dinheiro, realmente quase tudo é possível. É claro que você não pode comprar a felicidade, você não pode comprar a própria espiritualidade, mas a vida é muito mais fácil. Se você quiser viajar para algum lugar, você pode. Se você, inclusive quiser visitar um guru, você pode, porque você tem essa liberdade. Se você quiser fazer um retiro de 3 anos, é muito fácil. Se você quiser investir no seu próprio projeto, você pode, mesmo que você não tenha conhecimento suficiente, muitas vezes, para conduzir um retiro espiritual, por exemplo, mas você pode organizar, porque você tem os recursos para divulgar e tudo mais. Então, não dá para achar que a realidade de pessoas que estão em classes muito diferentes na nossa sociedade é a mesma. Então, é fácil falar em cocriação quando a vida é fácil para você. Mas se você for aquela pessoa que tem que pegar o ônibus 5 da manhã e mal tem tempo para lazer quando tem, talvez seja um pouquinho mais difícil. Então isso inclusive é falacioso. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão do karma e de outros conceitos, e a gente vai ver o quanto isso é falacioso. É claro que em algum nível, já diz a afirmação do próprio mestre Nazareno, de que vós sois deuses. É claro que a gente pode, em algum nível, cocriar a realidade. Porém, existem outros aspectos envolvidos. Um deles, por exemplo, é que somos, atualmente, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, se eu estou cocriando, as outras mais de 7 bilhões de pessoas no mundo também estão cocriando. E aí como fica?
Será que eu sou onipotente e a minha cocriação é a mais poderosa do planeta? Provavelmente não. Né? Então, todos nós estamos cocriando a realidade. Óbvio que uma postura mais positiva, mais otimista diante da vida, é claro que em muitos momentos vai ser mais benéfico. Mas a gente não pode fantasiar. Né? E também essa questão, existe um outro complicador nessa questão desse discurso de que a vida é muito fácil, é só cocriar, porque aquela pessoa que está numa situação de maior dificuldade, uma questão muitas vezes até de vulnerabilidade social, então com esse discurso ela vai agravar a situação dela, porque ainda ela vai ter o sentimento de culpa de que ela não está conseguindo cocriar a realidade, o que é algo muito simples, segundo o discurso de muitos. Então isso vai fazer com que ela ainda tenha uma carga extra de sofrimento, que é a sensação de impotência, quando na verdade não é bem assim que funciona mesmo. Né? Então, se nós analisarmos o conceito de karma, o conceito de karma ele tem muitas facetas, ele tem muitas nuances, que geralmente no Ocidente as pessoas não prestam muita atenção, não desconhecem mesmo. Né? Então se pensa muito na questão do karma pessoal, o karma particular, o karma da pessoa. E geralmente, inclusive, se confunde esse conceito, né? Se mistura com o conceito de pecado, de castigo, de destino, que são conceitos de outras tradições religiosas. Né? O karma, além de não estar relacionado com pecado, com castigo, com destino, ele também tem vários aspectos, ele não tem só o aspecto pessoal, eu não tenho só o meu karma pessoal, porque nós temos também o karma coletivo. Quando eu nasço em uma região, em uma família, além do meu karma pessoal, eu tenho o karma da minha família, eu tenho o karma da minha vizinhança, eu tenho o karma da cidade, do município onde eu resido, eu tenho o karma da nação que eu nasci, que eu vivo, e mesmo que se eu mudar de país, eu vou continuar tendo o karma da nação que eu nasci e vou ainda ter o karma da nação que eu estou residindo. Então vejam como é complicado. Eu tenho o karma do planeta. Um ótimo exemplo, talvez o melhor exemplo na atualidade seja a questão da pandemia. Vejam como uma situação mundial vai acarretar em várias questões da nossa vida pessoal. Então não é só o karma pessoal, particular, que conta. Por isso é que não é tão simples assim cocriar a realidade. Porque nós estamos no meio do fogo cruzado. Muitas vezes nós iremos, sim, estar sujeitos a questões que não dizem respeito ao nosso karma pessoal. Ou mesmo questões que dizem respeito ao nosso karma pessoal, mas que nós desconhecemos. Então, mesmo se nós analisarmos o karma pessoal, existem muitos resgates kármicos, né, que estarão na nossa vida e a gente nem faz ideia. Então, terão momentos, talvez, de sofrimento em que são necessários, né? Fazem parte da nossa jornada. E claro que a postura que a gente vai adotar diante delas vai fazer toda a diferença. E nisso, um conhecimento espiritual bem consolidado, bem orientado, com certeza vai fazer toda a diferença. Mas essas falácias que são divulgadas só vão piorar ainda mais. Outro aspecto que eu identifico frequentemente é a confusão quanto ao termo Maya. Né? E isso eu considero algo bem grave. Geralmente, Maya é traduzido como ilusão. Essa tradução ela não está totalmente equivocada, ok? É uma palavra aproximada. O problema é a interpretação que as pessoas agregam, né? A esse conceito, de que seria ilusão no sentido de que nada disso aqui importa. Esse mundo não tem importância, porque esse mundo não é real, esse mundo é falso. Porém, o que é falso é essa interpretação, porque Maya não significa isso. Né? É difícil nós traduzirmos, né, essas palavras orientais que têm significados muito complexos. Mas, resumidamente, Maya significa a verdadeira natureza das coisas. Então, se eu pensar nessa mesa agora, né, do que essa mesa é feita?
Ela é feita de madeira. Ok, mas do que a madeira é feita? Bom, ela é feita de pequenas partículas, né? Não, mas do que essas partículas são feitas? E aí eu vou, ela é feita de átomos. Mas do que os átomos são feitos? De prótons e elétrons. Mas do que os prótons e os elétrons são feitos? Então, vejam que a questão não é que a natureza é falsa. Essa mesa está aqui, ela existe, ela é real. Porém, em uma essência mais profunda, ela não é exatamente como eu estou percebendo ela. Eu percebo ela como um objeto estático, enquanto as suas partículas, os seus átomos, estão em constante movimento. Então, Maya, no sentido de ilusão, não é no sentido de que o mundo é falso, o mundo é real. Porém, eu percebo ele de maneira errada. Eu não consigo perceber a verdadeira natureza. E o caminho espiritual está justamente relacionado a perceber a verdadeira natureza das coisas. Então, a nossa percepção é que está errada. A ilusão, ela está na nossa mente, que está interpretando de maneira equivocada, e não no mundo. Por que isso é grave? Por que essa interpretação errada é grave? Porque quando as pessoas acham que esse mundo é falso, e que esse mundo não tem importância, e que essa vida não tem importância, então elas entram em... Se nada disso tem importância, então eu posso fazer qualquer coisa, e inclusive, muitas vezes, uma postura autodestrutiva ela é justificável. Né? Pessoas que, inclusive, podem pensar até em tirar a própria vida, porque se nada disso tem importância, se esse aqui não é um mundo real, então eu vou aqui cortar os pulsos para ir para o mundo real. Né? Então vejam o quanto uma interpretação equivocada pode acarretar em vários problemas. Eu percebo muitos, nem vou dizer muitas pessoas, eu digo muitos movimentos mesmo, muitos movimentos espirituais, muitas ideias propagadas em vários grupos, né? E que a gente percebe, por exemplo, que a meditação ou a própria espiritualidade, ela é utilizada como uma espécie de fuga. É o contrário do que deveria ser utilizado. Então as pessoas estão tentando fugir do Maya, porque esse é o mundo da ilusão, então eu tenho que fugir dele, eu tenho que ir para algum lugar. O problema é que não tem lugar nenhum para ir. O trabalho é justamente nós percebermos a realidade. Então a pessoa troca uma ilusão por outra. As pessoas dizem, estou saindo da Matrix. Como assim, né? Então a pessoa ela sai de uma ilusão, que é a percepção errônea da realidade, e entra em outra, que é outra percepção errônea da realidade. E nisso, muitas vezes, acaba entrando em caminhos bem complicados. Como eu disse, se você não está valorizando essa realidade, daqui a pouco tudo é justificável. Até a utilização, muitas vezes, de substâncias que vão prejudicar a sua integridade física e psíquica. Isso é algo gravíssimo, muitas vezes a gente não percebe, Mas a gente sabe que existem muitos movimentos, inclusive, que justificam isso. Na década de 70 teve muitos movimentos que relacionavam a espiritualidade com a utilização de substâncias. A nossa integridade física e psíquica é o mínimo que a gente necessita, não só para viver uma vida espiritual, mas para viver nesse mundo. A partir do momento que a gente prejudica ela, muitas vezes, eu digo que algumas pessoas ficam com sequelas irreversíveis. Nesses casos, você praticamente desperdiçou a reencarnação. Por quê? Porque você poderia trilhar um caminho, você poderia ter muito aprendizado e você prejudicou as suas ferramentas. Então percebam como é importante a gente valorizar as tradições do Oriente, onde nasce o misticismo, salientam que o momento que nós vivemos aqui é extremamente importante. Então vejam que ele não é falso. Ele tem uma grande importância. Inclusive, no budismo, se diz que no hinduísmo também fala em outros termos, mas fala algo parecido. Que o único momento em que a gente pode progredir de verdade é quando estamos reencarnados. Que nos outros planos sutis, que aí cada tradição chama de um jeito, Aqui no Ocidente a gente chama de plano astral, plano mental. Na Índia se chama de... tem o mundo dos deuses,
o mundo dos devas e assim por diante, né? Tem várias terminologias conforme a tradição varia. Mas esses mundos entre vidas, entre uma vida e outra, que a nossa consciência habita, não há progresso. Por quê? Porque como é um pouco mais fácil, né? Então aquela imagem, né, do cristianismo, do paraíso cristão, onde a pessoa fica a eternidade tocando harpa, né? Então há mundos onde dizem que é algo semelhante a isso, não é eterno, mas é semelhante a isso. Porém, como você está numa situação muito confortável, você não há progresso. Então é necessário que você esteja aqui no mundo físico, reencarnado, para poder progredir efetivamente. Então perceba que é um momento muito valioso. Algumas tradições dizem que entre uma reencarnação e outra, o período de tempo é muito grande, que a maioria de nós demora até 1000 anos para reencarnar. E vivemos aqui um tempo limitado, né? Algumas pessoas, com sorte, vão viver próximo de 100 anos, mas, né, muito dificilmente mais do que isso, e algumas muito menos do que isso. Então, boa parte da população aí vive menos de 50 anos, e depois tem que ter um processo que demora 1000 anos para reencarnar. Então vejam quanto esse tempo que nós estamos aqui, que é um piscar de olhos diante da eternidade, como diria Blavatsky, mas o quanto ele é importante. Porque se só nesse momento eu consigo progredir e esse momento ele é muito rápido, muito breve, muito impermanente, né? Cada momento é único, o dia de hoje já é diferente do de amanhã e cada dia eu me aproximo mais da minha partida, então vejam quanto é importante valorizar esse momento e não acreditar que nada disso tem importância. É uma corrupção do conceito, né? É um ensinamento que está na contramão, é um conhecimento falso, um ensinamento falso, que está na contramão do ensinamento verdadeiro. O ensinamento verdadeiro diz para nós valorizarmos a vida aqui e agora, vivendo aqui e agora. Esse é o objetivo da meditação, é trazer a consciência para esse momento, ao invés de ficar divagando entre fantasias de passado, de futuro, né? O passado que não existe porque já passou e o futuro que também não existe porque não chegou. Então, nós só temos o momento presente, né? O tempo não é exatamente como a gente percebe, aí entra mais uma questão da ilusão de Maia. Outros problemas de tradução que eu encontro é quando se fala em... Eu demorei para entender isso. Quando se fala em eternidade, ou melhor, em verdadeiro e falso. Você diz assim, isso é verdadeiro, isso é falso, né? Aí se confunde com essa questão de Maia, com ilusão, né? Então, a vida nesse mundo, por exemplo, né? Seria a ilusão, a vida verdadeira, a vida espiritual. Eu demorei tempo para perceber que os autores confiáveis, quando falam disso, eles estão se referindo ao que dura menos e ao que dura mais. Então, não necessariamente é falso no sentido de que não existe, mas porque é perecível, porque dura pouco tempo. Então, aquilo que é ilusório, digamos, é porque não se mantém. Então, nós temos a nossa essência duradoura e nós temos a nossa existência temporária. Porém, ela não é falsa. Na doutrina secreta, Blavatsky salienta que é real para a consciência no momento em que ela ocorre. Então, no momento que a nossa consciência percebe, é real. No momento seguinte, deixa de ser real. Por isso que eles chamam de falso, né? Que não é verdadeiro, né? Porque não dura. E o ensinamento diz que nós devemos focar naquilo que perdura, naquilo que dura mais tempo. Mas percebam que ambas as experiências são verdadeiras, né? Elas só têm níveis, né, de existência diferentes. Outra questão é a necessidade da gente se livrar da culpa. Isso tem muito relação também com muitas tradições do Ocidente, né, muitas questões supersticiosas, possivelmente, das tradições ocidentais. A gente traz essa carga de culpa, de pecado. Nós nos sentimos culpados.
pelo que fizemos, pelo que nem fizemos, né? Muitas vezes nós sentimos culpa por algo que nós não temos responsabilidade, né? Muitas vezes memórias da nossa infância que nos torturam, sendo que éramos crianças, né? E mesmo se fôssemos adultos, somos seres humanos, nós não temos um mapa da vida do que devemos fazer. Cada momento a gente tem que perceber, né? Aí a importância do discernimento, a gente tem que perceber cada situação no momento que ela ocorre e decidir como agir da melhor maneira. Então esse sentimento de culpa, ele só é uma carga extra de sofrimento, uma bagagem que nós não necessitamos carregar, né? Eu vejo elas como âncoras, né? Nós estamos navegando num barco e são como âncoras que ficam nos segurando, que não permitem, né, que a gente progrida. Por isso que todo ensinamento, salientei antes, né, daquela positividade tóxica, que faça a gente se sentir culpado pela existência que nós estamos, não é benéfico, né? Nós devemos justamente perceber a realidade, aceitar a realidade é um ensinamento espiritual verdadeiro. Então nós temos que aceitar a realidade, nós devemos aceitar o que a gente não pode mudar e trabalhar naquilo que cabe ao nosso karma pessoal, que é só onde a gente pode trabalhar. Mas aceitar a realidade é justamente também não se sentir culpado pelas coisas, né? Bom, falar rapidamente sobre a corrupção da meditação no Ocidente, né? No Ocidente, você vê palestrantes e livros trazendo a meditação desassociada de sua tradição original, o que não necessariamente tem um problema, né? Você pode, sim, praticar meditação sem ser budista, óbvio que você pode. Porém, é importante você saber qual é o verdadeiro propósito, o verdadeiro objetivo daquela prática. Muitas pessoas trazem a meditação, eu já vi muito isso, né? A meditação para você produzir mais no trabalho, para você se tornar mais eficiente, para você dormir menos. Gente, essa é uma meditação que não vai ter nenhum outro resultado a não ser nos adoecer ainda mais. A meditação, que deveria ser uma ferramenta de cura da psique, né? Um processo de cura, vai ser uma ferramenta utilizada para nos adoecer, né? Nós não somos máquinas de produção, nós somos seres humanos. Claro que o trabalho dignifica o homem, como dizem, né? E é necessário na nossa sociedade, em qualquer sociedade, enfim, mas nós não somos máquinas. Nós precisamos de trabalho, nós precisamos de lazer, nós precisamos de socialização e assim por diante. E o objetivo da meditação, com certeza, não é esse, né? Eu vi uma matéria ontem, inclusive, sobre um estudo acadêmico que comprovou a frequência de surtos psicóticos em retiros de meditação. Geralmente, retiros de meditação desassociados de uma tradição religiosa, né? Então, por quê? Porque você pega uma pessoa que nunca meditou e faz práticas intensas de meditação, geralmente mal orientadas, e a pessoa entra em alguns surtos, né? Porque ela vivencia algo que ela nunca vivenciou. Então, ao invés dela ter uma orientação, dela ter um cultivo, né? Uma das traduções para meditação seria cultivo, algo que você cultiva no seu dia a dia. Ao invés dela fazer isso, não, ela vai participar de um workshop, que geralmente são caríssimos, para ficar, né, meditando de maneira exaustiva durante muitos dias, e ela acaba entrando em resultados, comprovadamente, né, que são surtos, né? Então ela se desassocia da realidade, ela não consegue mais perceber as próprias emoções. Existem vários exemplos, e foi comprovado que não é algo necessariamente raro, infelizmente, né? Então acontece bastante. Então temos que tomar muito cuidado, né? Claro que eu super indico a prática da meditação, mas que seja bem orientada, que seja buscando meditadores experientes e preferencialmente vinculados a alguma tradição que possam nos orientar de maneira correta. A questão do discernimento, né? Quem estuda um pouco de simbologia, o discernimento ele é muito associado à espada. É um símbolo geralmente associado. Inclusive, tem uma passagem bíblica onde Jesus diz assim:
eu não vim trazer a paz. Quem acredita que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada que divide, né? Que separa o sogro do genro, o pai do filho. Ele usa alguns exemplos nesse sentido. Por que isso? Mas por que ele veio trazer a separação? Né? Porque ele está falando do discernimento. O conhecimento espiritual ou a percepção da realidade, ela tem a ver com a espada, porque a espada separa, né? Corta. Porque é uma separação. É você separar, utilizando outra máxima bíblica, né? O joio do trigo. Então, o discernimento é você perceber as coisas. Você perceber, identificar o que é benéfico, o que não é. Né? O discernimento é a nossa grande defesa contra o que eu chamei aqui de espiritualidade tóxica, né? Ou religiosidade tóxica, ou positividade tóxica. Quando nós desenvolvemos o discernimento, a gente consegue perceber essas nuances, né? A gente perceber quando há algo errado. Diferente, né, de quando estamos sendo conduzidos pela mão por alguém e a gente não faz a mínima ideia do que está se dizendo. Então, a minha dica, né, para quem se interessa por esses assuntos, é que procure textos de qualidade, procure, quando encontrar algum autor que goste, né, algum líder espiritual, algum líder religioso, faça uma pesquisa sobre a vida daquela personalidade, daquela figura, para ver como que foi, né? Porque muitas vezes o ensinamento é bonito, mas você vai ver a vida da pessoa estranha, muitas vezes até criminosa, né? Temos exemplos, né, de grandes gurus aí que tinham uma vida praticamente criminosa, né? Então, como que algo bom vai sair de algo assim, né? E a mesma questão em relação às terapias. Então, a importância de encontrar uma terapia que seja confiável, fidedigna. A terapia holística, ela se desenvolveu ao longo de milhares de anos, através do teste, né? O que funciona, o que não funciona. Por isso que, muitas vezes, a terapia holística ela não trata doenças da atualidade. Por quê? Porque eram doenças que os grupos que desenvolveram aquela técnica, né, não sofriam desses males. Né? Então, por que os pajés aqui não conseguiam tratar a gripe, né, durante a colonização? Né? Porque eles não tinham, era uma doença nova, né? Você não tinha defesa contra aquilo ali, não tinha o conhecimento. Então, vejam que não existe tradição holística desvinculado de uma história, desvinculado de um aprendizado de séculos e até milênios. Então, sempre olhe com desconfiança, né? Quando a pessoa desenvolveu um método do nada, né? De maneira abrupta e sem um histórico, sem uma tradição vinculada. Claro que, novamente, você pode pegar uma tradição e misturar com outra tradição, com outros conhecimentos e aprimorar. Agora, reinventar a roda sempre é estranho, né? No mínimo estranho. Bom, uma orientação final para quem estiver interessado, né? Como que eu identifico um caminho verdadeiro, espiritual, né? Afinal, o que é um caminho espiritual? Eu, ao longo do meu estudo e experiência, cada vez mais eu fui fortalecendo a minha convicção de que o caminho espiritual é o caminho da integralidade do ser. O que isso significa? Isso significa realizar uma espécie de alinhamento entre o meu pensamento, as minhas emoções e as minhas ações. Então, se para perceber a realidade eu preciso estar nesse momento que está acontecendo agora, preciso estar com a minha consciência focada na realidade, cada vez mais perceber essa realidade, na minha realidade interna, eu necessito realizar esse alinhamento, essa integração. Não tem como eu buscar a verdade se eu vivo uma mentira. Então, se o que eu penso é uma coisa, se o que eu sinto é outra coisa,
e as necessidades do meu corpo são outras, eu vou causar uma ruptura, né? É o que a gente chama de estresse, né? Eu forcei e causou uma ruptura. O Joseph Campbell salientava sobre isso, né? Ele dizia assim, que não adianta a gente viver uma vida que só interessa a nossa mente. Então, racionalmente, a gente acha que talvez trabalhar 16 horas por dia, não ter folga, não ter férias, faça sentido, mas essa não é a vida que interessa ao nosso corpo, né? Em algum momento o nosso corpo vai cobrar isso, né, da gente. Então a gente não vai conseguir mais viver com qualidade, o que nos impossibilita de qualquer progresso nesse sentido, na vida espiritual ou na nossa vida pessoal, profissional, em qualquer sentido. Então, a busca inicial é essa integralidade. E para isso nós necessitamos de autoconhecimento. E o autoconhecimento não é algo que a gente adquire num livro, os livros auxiliam, mas é algo que a gente adquire através da autoobservação. Então não adianta eu ignorar as minhas emoções, eu ignorar quando eu estou triste, por exemplo, uma pessoa que está passando por um processo de luto, por exemplo, né? Não adianta ela ignorar esse sentimento, ela tem que deixar ele acontecer. Claro que ela tem que cuidar para não entrar num processo depressivo que não consiga nunca mais sair, né? Mas ela tem que aprender com isso, né? Perceber as próprias emoções, como que ela interage com o mundo, como que ela reage ao mundo. Agradeço a atenção de todos. Até o nosso próximo encontro.